Foi? Deu convite expirado. Tenta ver se você consegue me chamar. Olá, já estamos ao vivo, também no YouTube. Boa tarde. Olá, pessoal. Sejam Aí. bem-vindos. Só um minutinho, que a gente só está ajustando. Nós estamos ajustando lá no Instagram também. Vamos transmitir nos dois. Isso. Michael, eu não consigo te Olá, pessoal. Eu Tá me vou ouvindo? e vou entrar de novo, tá? Porque Tá. para mim não aparece. Só um minuto. Vamos ver se agora entra. Só um minuto. Entrei, só estamos ajustando. Ah lá, solicitei. Tá dando que não foi enviado. Tenta me convidar, ver se você consegue. Porque para mim tá dando que eu não posso te solicitar. Agora foi? Foi então. Que tá aguardando. Vamos ver agora se vai. Agora acho que vai. Agora sim. Agora só vou você. Aí. Agora sim. Só vai precisar de baixar o som do celular para não dar microfonia. Aí. Deu certo? Deu, agora deu certo. Tem um retornozinho mínimo ali. Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, tanto aqui no YouTube como também no Instagram. Hoje, esse tema, que em conversa com o Maicon, foi muito importante, assim, acho que é muito prudente para esse momento. Falar sobre função materna, função paterna, e também aqueles que irão desenvolver essas funções, que não necessariamente serão pais e mães biológicos. Né? Então, essa é uma questão bem importante para a gente deixar frisado. Quando nós falamos de função, é um movimento que não necessariamente será biológico, mas é um cuidado, é se colocar à disposição da criança, do adolescente ou do adulto também, porque essa função ela é desempenhada ao longo da vida de uma maneira geral. Então, primeiro eu gostaria de agradecer ao Maicon por poder estar aqui, um companheiro já de longa jornada, e seja muito bem-vindo. Oi, Jéssica, você tá ouvindo no Instagram? Tá certinho aí? Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo, você me ouve? Não, no Instagram não, porque eu desativei tudo aqui. Então só ouço no outro. Vai ser a mesma programação, tá? Não tá dando retorno. Sim, beleza. Como nós estamos gente, no YouTube, se apresenta um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece. Bom, pessoal, eu sou Maicon Vijava, sou psicoterapeuta. O tema que a gente nos propomos a falar é porque já víamos, né? A gente vem trabalhando isso junto com o Grupo GEPA. É uma temática que assim, a gente sempre tenta buscar e trazer essas duas funções que são muito importantes na nossa trajetória. E a gente percebe isso muito, entre as conversas que a gente tem no grupo, a gente percebe que a função materna e a função paterna são muito importantes para nós em todo nosso percurso. A gente percebe isso muito na escuta no setting terapêutico. Então, sempre a função materna vai prevalecer e a função paterna também vai trazer um acolhimento ali, uma importância muito significativa. Mas o papel da mãe é muito importante, né? Então, a gente sempre tem no divã ou num setting terapêutico, sempre se ouve mais falar da mãe, né? O pai é muito importante, porque o pai traz o reconhecimento da palavra, o reconhecimento do limite, né? Ele não coloca o limite, mas ele traz, ele mostra que ali precisa existir o limite, até mesmo, né, na função dessa relação com a mãe, e até mesmo da mãe com o bebê. Então, a importância, né, de falar sobre isso é sempre frequente dentro do grupo, né, que a gente fala com o Renato e tudo isso. Por quê? Porque é uma figura que é importante para nós. Então, a relação com que a gente tem com essa figura e vai ser a relação que a gente vai ter com todas as outras pessoas durante o nosso percurso, como sujeitos, né, na construção do amor, na construção de amizades durante a vida, no trabalho,
a relação dos nossos parceiros, que a gente escolhe o que a vida nos traz, muitas vezes, porque aquele toque, né, de olhar para a pessoa e falar assim, é essa pessoa, é também dessa relação materna e paterna. Então, a dificuldade que a gente encontra, né, de não ter um ambiente suficientemente bom ali, desde o começo, isso vai acarretar no posterior, né, num depois, que a gente sempre vai ficar patinando, muitas vezes, num sofrimento por não reconhecer muitas das questões que essa mãe traz, que essa mãe busca, e, na verdade, reconhecer o que ela foi capaz, né? Que esses pais foram capazes de fazer. Então, a gente vai tentar refletir aqui um pouco sobre essa experiência, de falar um pouco da figura, dessa função materna e dessa função paterna, que é muito importante para a criança, né? Porque são esses que vão trazer um mundo, né? Que vai apresentar esse mundo para o sujeito, para nós, que nos foi apresentado. Então, por isso que o Winnicott, ele fala muito sobre a questão da mãe suficientemente boa e a mãe dedicada comum. Então, eu pensei, por que não a gente pensar também no pai? Porque a gente só fala da mãe, né? A importância da mãe ter o tato, né, dessa experiência, de descobrir essa experiência junto com o bebê, né? Porque uma mãe, ela é só mulher até o ponto ali em que ela dá à luz esse bebê, ela gesta esse bebê, ela é só uma mulher. E quando ela começa esse processo, é quando ela identifica a figura, né, a função materna que ela vai adquirindo experiência junto com esse bebê. Então, uma mãe e um bebê são, como o Bion fala sobre a questão de dois seres totalmente frágeis tentando se comunicar dentro dessa experiência. Então, um está emitindo uma informação para o outro e eles estão ali tentando fazer um ambiente suficientemente bom ali, né, dentro do que é possível, para que eles possam construir uma relação, né, fazer disso uma coisa que funcione. E aí entra a questão do Winnicott, que ele fala sobre a questão da mãe, né, se frustrar também, porque ela vai frustrar o bebê e assim vai aprendendo a experiência do real da vida, que não é só uma fantasia bonita, que tudo vai acontecer bem. E aí a questão de trazer isso, né, porque muito se falava antes da pandemia sobre a questão dos manuais de ser uma boa mãe, como ser uma boa mãe, como funciona isso. Mas realmente, aí a gente vem e pensa, será que é importante ser, né, essa mãe perfeita, né, essa boa mãe? O que é ser uma boa mãe? É uma mãe que dá tudo para o seu filho sem reconhecer a frustração, sem reconhecer a vida que não vai trazer tudo para essa criança? Então, se a mãe sempre diz sim, né, e não tem um pai também que reconheça o seu lugar ali e fala não, né, e traz esse não junto com a mãe, né, porque na ausência do pai, esse não vai prevalecer para a mãe, mas esse não vai ter muita eficiência, muito efeito, porque existiu esse pai. E a gente fala aqui não um pai biológico, mas uma função, né? Alguém que ocupe bem essa função, né? No sentido de estar ali presente, estar ali junto, fazer um símbolo dessa função. Exatamente. E você falando assim, é muito importante que a gente consiga ressaltar que assim, não existe pai e mãe perfeito, né? Então, quando a gente fala ali do pai, é um termo assim, realmente na psicanálise a gente tem visto falar muito sobre a mãe. E a nossa proposta de psicanálise do acolhimento, do GEPA, vem abordando uma questão que não dá para você desenvolver completamente ou suficientemente bem a função materna se você tem uma falta de uma função paterna presente. Porque aí você acaba tendo que dividir ali a atenção do bebê com outros afazeres. Então, uma mãe que precisa lidar com essa ausência paterna, ela vai ter que buscar por alimento, por um retorno financeiro, vai ter que terceirizar o cuidado dessa criança para um outro sujeito, para uma instituição, porque ela precisa trazer recursos. Aliás, a gente precisa do monetário para sobreviver, né? Então, quando a gente fala de função materna e paterna, elas andam em conjunto. E aí, quando a gente traz esse termo do Winnicott, que eu acho ele muito prudente, né, bem delicado, até ele já diz assim nos textos, a psicanálise não ensina os pais a serem pais, tanto a mãe quanto o pai também. Na verdade, nós aprendemos com eles.
Só que como nós estamos no consultório e lidando com algumas falhas, com algumas faltas que foram inevitáveis, né, a psicanálise não está culpando ninguém. É apenas reconhecendo que tem certas repetições que a gente não vai conseguir evitar que aconteça. Elas vão se repetir. Então, assim, quanto mais eu puder me acolher e respeitar que, olha, não vai dar para fazer tudo, a ideia lá de Klein do seio bom e do seio mal, na teoria das posições. Então, assim, a mãe dedicada comum e o pai dedicado comum, eles vão oferecer o seio mal, eles vão estar cansados em algum Sim. momento da vida e tá tudo bem, né? Não significa que tá tudo perdido. Eu acho que é um caminho bem interessante para a gente construir esse pensamento a partir desse modelo, né? De tá tudo bem que você tenha falhado ou que você ainda falhe. Na verdade, quanto mais nós reconhecermos que nós vamos falhar, né, mais humanos nós nos reconhecemos e mais próximo da realidade nós podemos estar. E aí eu não posso deixar de também trazer esse link com a função do analista, que também vai desempenhar Sim. essas funções, mesmo não sendo pai e mãe daquele paciente que convive com ele. Por mais que nós somos conscientes, isso não vai estar estrito a questão de idade, a questão do gênero, né? Porque assim, por mais que eu seja mulher, eu vou desempenhar funções paternas com meu paciente, assim como você também desempenhará funções maternas, né? Então isso não fica restrito. Faz sentido? Sim, e é isso que o Winnicott traz muito, né? E até Bion depois ele vai falar sobre isso. Mas o Winnicott ele traz a perspectiva quando ele fala sobre bebês e suas mães, a questão de que logo do início ele fala assim que ele aprendeu com as mães a escrever aquilo ali. Então aquilo ali é só um resultado das experiências que ele teve com algumas mães. Então, na verdade, a proposta dele nunca foi falar assim, ó, esse aqui é o manual. Não, é falar assim, ó, isso daqui pode ser que funcione bem para dar um oriente melhor para as pessoas. Não falar assim, ó, tem que seguir desse jeito. Não, ó, isso funciona bem, mas isso também funciona. Mas ele sempre deixa claro em todos os parágrafos, em tudo que ele vai falando, sobre a questão de que a única pessoa que sabe sobre aquele bebê é aquela que está vivendo a experiência com ele. Então, como qualquer analista ou qualquer outra pessoa que não está vivendo a experiência ali, né, pode ser que não funcione bem algumas vezes, vai acontecer isso, tudo bem, mas é uma experiência, assim como a gente funciona às vezes mal com o outro, né, com o nosso amor, que a gente às vezes pode acabar de uma falha podendo perder esse amor, mas tudo bem, isso são coisas da vida. E aí onde que o Winnicott traz muito isso, e assim, lendo ele bastante agora, eu percebo, e até com os meus sobrinhos, eu começo a perceber o quanto uma função é importante. Porque um não bem colocado, né, não é só simplesmente não, mas abrir concessões, mas um não, falando simplesmente um não, é um limite que a criança começa a reconhecer. Porque não é um Uma não extensão do qualquer. amor, né? É uma extensão Porque do amor. sim, justamente porque o amor também diz não. Né? Ele não Exato. aceita qualquer coisa. Então, por que que nós vamos fazer a relação, né? A mãe vai ter uma relação com o filho que ela vai sempre dar tudo para ele. Então, ela parece que se ensina que essa mãe perfeita, dando tudo para esse filho, o mundo vai dar tudo para ele. E não acontece dessa forma. E aí é onde entra a função do pai, né? Para estar junto quando essa mãe fica um pouco exausta desse bebê, né? Porque também a mãe não é só uma mãe, ela é uma mulher, então ela precisa cuidar de si, porque se ela não cuidar dela mesma, como ela vai poder cuidar desse outro, né? E aí entra a Exatamente. questão de ter outras pessoas para poder ajudar, né? Contribuir ali. Não deixar na mão desses outros, mas colocar ali junto para que quando eu estiver um pouco exausta, eu falo assim, ó, cuida para mim enquanto... Porque esse cuidado, né? Essa mãe, ela sabe para quem ela entrega esse bebê. Então, a Uhum. entrega desse bebê para um outro é uma grande responsabilidade, né? Porque eu Exato. vou ausentar-me, né, dessa função por um tempinho, até que esse bebê, até que eu possa pegar esse bebê novamente. Então, todo esse movimento também é angustiante para o bebê, tanto para a mãe. Então, por Exatamente. isso, a importância de existir o pai ali para trazer esse não, né? Colocar esse não bem colocado,
né, dar esse continente para que a mãe possa exercer sua função. Não é somente trazer o dinheiro, né? Porque a mãe também pode fazer isso muito bem, mas é trazer um ambiente para que essa mãe possa viver o momento dela ali e depois ela se ausentar para que o pai cuide, né? Nesse momento, para que É o pai tenha essa presença junto com o bebê. Exatamente. É permitir que as funções se desenvolvam do seu jeito, assim. Então, às vezes, a gente pode se deparar também, o que a gente não pode negar é que nessa função, nesse desenvolvimento de funções, ambos vão reviver situações que passaram. Então, assim, se eu vou desenvolver função materna, eu vou ter que me recordar da filha que eu fui, da mãe que eu tive. Quando o homem vai desenvolver a função paterna, ele desenvolve também a relação com o pai e as funções com que ele teve. Quais são os representantes de função paterna que eu tive na minha vida? Qual que é o modelo disso para que eu possa reproduzir? Isso gera conflito, também é uma tarefa difícil. Existe uma explosão de sentimentos nesse momento, que vão gerar uma angústia também. Então, quando você tem ali um casal, ou quando você tem uma mãe que tem o apoio de alguém, né, por perto, que ela pode receber essa questão do amor, do acolhimento, da paciência, também assim da esperança, de que, olha, às vezes o bebê está passando por uma situação que eu não sei o que é, mas quando você tem alguém ali do lado que fala, olha, tá tudo bem, a gente vai descobrir, nós vamos tentar. Então tem esse movimento de que, olha, eu estou junto, você não está sozinha. Isso faz toda a diferença, assim quanto para um pai. Porque às vezes você pode estar com uma função materna que está tentando castrar a paterna, né? Então, assim, eu só quero que você execute se for da minha forma e não do seu jeito. Então, precisa haver esse respeito entre ambos. Você vai oferecer aquilo que você consegue, aquilo que você pode. E isso é o suficiente, né? Porque o que a criança precisa é de um ambiente que tenha uma harmonia, amor, respeito. E o não, ele vem como uma extensão desse amor, né? Então, assim, ele não é um... Às vezes me dá a impressão que alguns profissionais até abordam de uma forma esse corte paterno como sendo um corte muito incisivo e brusco, né? E não funciona assim. Você pode fazer esse corte paterno com amor, com carinho, né? Apenas reconhecendo um limite. Não é que a gente cria um limite hipotético, ele já é real, ele está ali, né? Não vai dar para bater no teu irmão, não vai dar para se machucar, não vai dar para ter tudo, vai ter que esperar com o tempo, porque a vida é assim. Essas funções, na minha percepção, é que nos preparam para a vida adulta, porque a vida adulta é um grande não. A gente recebe mais não do que sim, né? Faz sentido. Justamente. Sim, Jéssica. E aí, nessa perspectiva que você está falando, essa união, né, essa harmonia propõe, mesmo com as dificuldades de cada sujeito, né, com a experiência que tiveram com seus pais, é uma nova forma, uma forma de elaborar essas questões internas junto com o outro. Porque se eu tenho um outro, né, que é uma parceira que está ali, ela também vai ensinar, né, os dois vão começar a perceber esse bebê e aprender junto com ele nessa tríade, né? Então, ambos estão aprendendo a ser pai e a ser mãe. Então, não é só a figura, a função materna que está aprendendo a função materna. Não, ela está aprendendo um pouquinho do que é esse lugar de pai. E o pai também, porque o homem, ele só consegue ser amoroso pela sua experiência junto com a mulher. Porque é a mulher que traz isso, né? Não é só nesse lugar. Então, nós aprendemos, né, essa função, essa amorosidade, esse conhecimento do amor, porque nós tivemos uma mãe que esteve ali com a gente, trazendo essa delicadeza. Porque o homem, ele sempre está ali mais na razão, buscando as coisas mais na razão. Mas aí vem a mulher e fala assim, não, calma, tem coisas ali que precisam ser aprendidas. Então, é onde que Freud mesmo falou, que ele foi até onde ele pôde falar sobre as mulheres. Exatamente. Então, o homem, a função paterna, tem muito que aprender com a mãe, né? E não é só a mãe que tem a responsabilidade ali junto com essa criança, né? O pai precisa estar ali junto para que essa mãe possa exercer essa função. Porque a criança começa a perceber que,
esse pai aí, né, essa mãe não é só minha, é de um outro. E outra, não existe mais uma dupla, né? Tem um outro também que eu preciso reconhecer, que ele está aparecendo. E o pai só aparece na relação por intermédio da mãe. Então, se essa mãe não puder apresentar bem esse pai, então esse pai vai ser muito. Entra a questão de que você falou, né? Sobre ser punitivo. Então, esse pai sempre vai ser da ordem do punitivo. E não é assim que funciona. O pai, ele traz um não importante, mas com respeito, reconhecendo a autonomia da criança que existe. Né? A doutora já falou sobre isso, né? Que é preciso reconhecer o lugar da criança, porque ela não é simplesmente um sujeito sem fala, sem presença. Não, ele tem. Né? O bebê já começa a identificar seu lugar a partir do momento que rompe a primeira etapa, né, com o bebê, com essa mãe e o bebê. Quando ele começa a perceber que ele é um corpo para além da mãe, né, ele e a mãe não são só um, ele começa a ter uma posição ali, é onde ele começa a chorar, falar assim, eu quero alguém, me dá alguma coisa. E aí essa mãe vai falar assim, calma, filho, não é assim não, né? Vamos devagar, eu tô aqui, mas calma um pouquinho. Então, essas pequenas frustrações que a mãe vai trazendo pro bebê é de extrema importância, né? O Winnicott fala muito sobre isso, porque essa mãe fracassando em alguns momentos também, que vai dar a oportunidade desse bebê, na vida adulta, aprender a lidar com as frustrações da vida. E não pensar que simplesmente tudo vai chegar para ele e ele vai ter sempre alguém para estar fazendo algo por ele. Não, a mãe ela vai estar ali, ele sempre vai ter um ambiente para que, quando der tudo errado lá fora, ele poder voltar. Isso é importante, ele reconhecer isso. Né? E falar assim, vou viver minha vida, mas se der errado, eu tenho uma mãe que está comigo, né? Que está ali junto. Então, a função dos pais é essa, né? Tem um porto seguro para onde voltar. Então, assim, não cair, ralar o joelho é natural. Então, assim, a vida vai te dar uma rasteira em algum momento, você vai precisar lidar com um processo doloroso. Então, quando você tem para onde voltar, você tem um porto seguro, alguém que te acolhe, um ambiente que está junto com você, independente se tudo der errado, né? O sujeito ele se sente mais seguro assim. Então, eu tenho esse aparato, mesmo que isso com o tempo não esteja mais presente, quando há uma simbolização interna, você tem algo para acessar, porque você viveu uma experiência de acolhimento, de amor, de apoio, de respeito. Então, você consegue desenvolver isso, né? Tem simbolizado dentro de si, porque foi frequente, esteve presente. Isso é muito importante. Eu gosto de um trecho que o Winnicott traz, quando ele traz até para os profissionais, sabe? Que eu não tenho que ficar ali enfatizando o quanto esse pai tem que agir de um jeito, essa mãe tem que agir de outro, né? Todos têm já a sensibilidade em si. Muitas vezes a gente vê esses pais sendo rendidos por várias sugestões de pessoas por perto, sabe? Faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, que não sei o que, tá certo, tá errado. E acabam amenizando a intuição que estão neles. Porque quem convive com essa criança são esses pais. É esses pais que tá ali, espera-se que esteja, quando a gente está falando da função, né? Então, assim, espera que são eles que estão oferecendo esse cuidado. Então, eles vão identificar qual que é a necessidade dessa criança, dar voz, dar espaço para elas, né? Eu também gosto quando nós falamos, quando o Winnicott fala que o bebê não existe, né? Que a gente se depara com o cuidado que a mãe e o pai oferecem. Porque se a mãe está podendo cuidar, é porque ela está tendo um ambiente ali para isso. Então, está havendo um respaldo de alguém que vai se organizar, que vai fazer outras funções. Né? Então, essa questão do continente mesmo. Então, eu preciso, assim como o Bion propõe, eu preciso que alguém me contenha para que eu possa me desenvolver e me nutrir, para que aí esse modelo seja estabelecido com a criança. Então, que a mãe possa conter a criança para que ela se desenvolva naturalmente. Né? Então, assim, mesmo que se a gente estiver falando assim, às vezes o pessoal que está nos assistindo, eles podem se perguntar, mas e aquela mãe que não tem a função paterna presente?
e aquele pai que não tem a função materna presente, né? E ambos estão desenvolvendo as funções. Como nós não estamos falando de um fator biológico, outras pessoas que se expõem a isso, elas podem desenvolver essa função em momentos pontuais ou, de fato, se responsabilizar por essa função. Por que eu falo em momentos pontuais? Porque, às vezes, até mesmo nos grupos que nós promovemos, acaba vindo esse questionamento, né? Então, assim, se eu não conviver com essa figura, como que eu faço? Ao longo da sua vida, para que você tivesse ali uma barreira de respeito, por exemplo, já que o pai traz o limite, alguém pode te oferecer no momento pontual essa função, ou alguém que esteve contigo. Então, a gente pode pensar na construção da escola, em alguma pessoa que esteja perto, e principalmente, para que seja desenvolvida a função paterna, não pode ser um avô ou alguém que não tem um relacionamento com a mãe, mas seria alguém que estaria assumindo esse papel ali do lado de companheiro, para que esse corte seja realizado. Mas se essa criança vai para uma psicoterapia, se essa criança tem alguém amoroso por perto, que se dedica, que está ali no cuidado, isso é o suficiente. Não significa que a vida está destruída, né? Sim. Porque não tem. Tem pessoas que vão desenvolver essas funções, desde que se responsabilize. Então, assim, a partir do momento que eu entendo que eu tenho essa figura na vida dessa criança, eu preciso ter a responsabilidade de que não vai ser só, talvez, momentâneo, mas que, como é um representativo, isso é muito comum também. Não sei se você tem recebido isso também, Maicon, mas desse distanciamento quando há um rompimento, por exemplo, com um padrasto, com uma outra figura que estava exercendo a função até então, mas que a partir do rompimento deixa de ser uma figura presente, deixa de estar ali, porque, não sou o pai biológico, então... Então, a partir do momento que eu estou me responsabilizando, é a base, é a referência. Faz sentido? Isso é muito importante, né? Porque quando um homem entra numa relação de uma mãe que, vamos dizer, que é solteira ou que está buscando outra pessoa, essa figura, né, manter um contato, né, com essa criança, porque são rompimentos que a criança vai recebendo muito durante a vida. Então, é um pai que já não teve, vamos pensar hipoteticamente, um pai que não esteve presente ali. Aí vem um padrasto que ocupa esse lugar, a criança se sente acolhida, de repente rompe o relacionamento e ele resolve que não quer mais ocupar esse lugar. Essa criança vai sofrer bastante, né? Porque houve mais um corte, né? Exatamente. Houve mais um pai que não o quis. Então, é uma dificuldade. E aí, levando em consideração o que você falou sobre uma mãe solteira, né, que cuida sozinha dessa criança, ou um pai que dá conta dessa relação, sempre vai haver um déficit. Até mesmo na dupla, né? Sempre vai haver uma rasura ali que nunca vai dar conta dessa relação. Né? Não é porque tem um pai e uma mãe que vai dar sempre conta. Não. E daí leva a questão de nós levarmos em consideração também os fatores da vida, né? Que aí onde o Renato fala muito sobre isso, sobre o sujeito contar com a sorte de encontrar alguém que ocupe esse lugar, que pode ser um analista, que pode ser um professor de educação física, sim, um tio, justamente, né? Um avô que está ali junto, ocupando, ensinando, é assim. Então, não é simplesmente um pai biológico, mas é uma função, né? Porque um pai é uma função, né? Sim. Então, um homem não... Pode ser que um homem tenha um filho, mas ele não aprenda, né? Nunca ser pai, porque ele não quer. Não dá conta. E às vezes... Isso, e aí é importante também reconhecer esse lugar, né, desse sujeito, que não deu conta. Mas também não dá para o sujeito entrar numa coisa e abandonar no meio do caminho essa criança, porque vai ser mais um que se sentiu não acolhido, né, se sentiu abandonado, desamparado, e aí vai ter que lidar com isso com uma dor muito grande na vida. Porque um pai traz uma presença muito significativa, né? Que aí isso também gera numa relação, né, de trazer uma segurança, né, não é se acomodar numa relação e falar assim, eu tenho isso daí, não, é de fazer com que dê certo até onde eu posso fazer com que isso dê certo. Exatamente. Porque existem muitos relacionamentos que vão ficando saturados, né, não conseguem mais crescer,
e o sujeito fica ali tentando fazer de tudo para brotar algo dali e se percebe que não dá mais, né? Eu não consigo mais fazer com que o outro tenha uma posição. Então não dá para fazer isso. Mas isso tudo acontece porque não houve lá atrás alguém que pôde acolher, né? Então, se ninguém pôde acolher lá, então eu vou ter que dar conta do que for possível dar. E não é dessa forma. Tem responsabilidade. E aí é onde traz a relação, né, de respeito consigo mesmo nisso. Porque quando a mãe respeita o lugar do bebê e respeita o seu lugar também, de se sentir frustrada, que às vezes não dá conta nesse momento de cuidar desse bebê e que precisa de outros, tudo bem, né? Reconhecer esse lugar é de extrema importância, porque aí ela vai aprender que, eu posso sim, né, me sentir frustrada de não dar conta desse bebê agora. E não é porque eu não ame ele, não, é porque não dou conta nesse momento, então preciso de outros. Uma mãe precisa de outros para ocupar sua função. Perfeito. Porque não é fácil ser mãe, né? É uma outra criança que está ali crescendo, que está chorando que está com fome, às vezes o mesmo choro porque fez xixi, fez cocô, porque está sentindo dor. Então, são vários choros que a mãe vai identificando a partir da experiência. E precisa ser uma experiência tranquila, não pode ser conturbada, porque essa mãe começa a ficar exausta. Porque ela tem que dar conta de cuidar desse bebê, manter ele limpo, né, higienizado, para que ele possa ter uma saúde tranquila. E aí é onde o Winnicott fala sobre a mãe, a importância da mãe também buscar algumas informações. Mas isso de buscar informações não é que ela precisa pegar um manual e falar assim, não, só os cuidados básicos, eu fiz isso com o meu bebê, não deu certo, são trocas. E não falar assim, que eu percebo muito quando eu vejo mães falando em encontros em escola, em quarto de escola, falando sobre a questão, né, uma meio que criticando a outra porque fez, mas não é assim que faz com o bebê. Não, calma, são experiências. Tá trocando, se não deu certo com você, pode ter dado certo com a outra, mas tudo bem, não é uma batalha quem está certo de cuidar, né, porque o Winnicott não, Freud já falou que 3 profissões difíceis, né, no mundo é a de ser analista, né, a de educação, e a outra eu não me lembro bem, mas essa questão da educação, de educar, é impossível, né? Então, a criança vai aprender os limites da mãe e a mãe vai aprender os limites do filho. Então, é uma experiência que é uma troca, né? Eles vão aprendendo em comum, junto ali. Exatamente. A educação, ela começa em casa, né? Assim como o professor Renato traz nos grupos, que educação, a semântica da palavra ex, que significa para fora, e dução, que significa condução. Então, é os pais que fazem essa condução para fora, que preparam essa criança para conviver em sociedade. Então, não adianta eu jogar essa responsabilidade para a escola e achar que a escola tem que ensinar o meu filho a respeitar o próximo, a dividir, a respeitar o tempo do outro, né? Então, assim, eu vou ter um tempo para fazer as coisas, para desenvolver, e principalmente essa comparação, né? Então, assim, é uma tarefa difícil, porém é possível, só que ela não vai acontecer sem nenhum desconforto, porque tudo aquilo que é novo, que você está expandindo, isso daí te gera um desconforto grande, porque é uma demanda emocional, né, de energia muito grande para essas crianças, para elas conseguirem ter ali um ambiente acolhedor, confortável, para se desenvolver naturalmente. E eu acho que nesse momento também cabe uma frase, eu não sei se foi, acho que foi nessa semana, na semana passada, que o professor Renato, ele divulgou nas redes sociais, que seria um filho, ele não precisa nascer de você, ele não precisa vir de você, mas ele precisa passar por você, né? Então, assim, independente daquele que está desenvolvendo, ser biológico ou não, a importância é o acolhimento, o amor, a dedicação, a paciência, isso é o suficiente para essa criança ter esperança, que eu acho que é o principal que nós precisamos, né, para estar vivos, para acreditar que, olha, por mais que eu estou num momento difícil, eu vou sair desse lugar, as coisas podem melhorar. Eu acho que esse é o aparato principal, né, para que eu possa nutrir a minha esperança e, principalmente, para aquele sujeito que vai entrar em análise, ele não consegue estar ali se ele não tiver tido um mínimo de experiências prazerosas com essas funções.
se eles não tiver tido ali um mínimo de respeito, um mínimo sabe? Porque é claro que o resto vai ser trabalhado em análise, mas para que eu tenha analisabilidade, eu preciso acreditar que alguém pode me ajudar. E isso É, vem da base. sim, é esse mínimo de fazer elo, né? Porque a análise é justamente isso, poder, né, fazer elo a partir da transferência, né? Transferir algo meu para um outro. Então, se não foi possível isso nem lá no ambiente familiar, né? Como eu vou fazer isso numa relação, né? Seja com analista, seja amorosa. Então, eu sempre vou querer que o outro aceite meu amor sem que eu receba, às vezes, algo desse amor, né? Que muitas vezes nos traz algo sobre nós. Então, a análise traz algo quando a gente está amando, né? A gente começa a conhecer coisas nossas que muitas vezes falta, e que está no outro, e às vezes a gente reconhece que, na verdade, nem estava no outro, estava em nós mesmos, só que a gente não conseguia reconhecer isso. Então, uma relação amorosa nos traz muitas coisas dolorosas, não é só gostosas ali. Então, todo mundo tem essa ideia de amor muito bonito, mas não é. Uma relação amorosa traz muitas questões importantes. Então, por isso que Crescimento. muitas vezes não dura, porque muita gente não quer lidar com essa frustração de se reconhecer e de se conhecer através desse outro que eu estou amando. Se E análise, responsabilizar. isso, justamente, e análise é justamente essa questão também é uma questão de amor, né? Então eu demando um amor lá para esse analista e ele pode falar assim, ó, calma, né? Eu estou aqui junto com você, mas não é desse amor. Às vezes não é desse. Eu não posso acolher tudo que você quer, mas eu estou aqui junto com você para caminhar junto com você. Então o A amor ideia. também. Uhum. Não pode complementar. Então, o amor, ele traz essa perspectiva de trazer alguns nãos, né? E também de trazer algo nosso ali na relação. Eu acho que a base disso é assim, até mesmo em análise, nós falamos disso bastante. Para que eu possa estar com um paciente, eu preciso amar esse paciente. Só que antes de eu amá-lo, eu preciso me amar. Então, o não, ele vem para minha autopreservação também. Peraí, eu não vou me colocar em qualquer situação. Eu amo o meu paciente até o ponto que essa relação não me fira. E aí, isso é desligado. Isso no relacionamento amoroso também. Então, assim, eu estou aqui disposto a aprender com você, já que viemos de criações diferentes, uma história diferente de cada um, então precisa desse respeito do universo particular de cada um. Né? Mas amor é você aceitar o outro sem saber completamente todos os detalhes, porque aí já fica mais Sim, psicótico. Né? Assim, eu não preciso saber tudo, eu estou confiando, eu estou contigo. Né? E essa relação com a criança também. Então, assim, eu não sei quem essa criança vai se tornar, eu não sei qual profissão ela vai seguir, independente daquilo que ela vai escolher como um relacionamento amoroso. A questão é que eu estou aqui com ela, né? Eu estou junto a essa criança, eu reconheço as qualidades que já estão aí. Acho que isso é a base das transformações. E me parece também, Maicon, vamos ver se isso te faz sentido também, que em análise, quando nós conseguimos ressignificar essas funções, esses modelos que nós temos internos, independente da quantidade de falhas que ocorreram, quando eu consigo fazer as pazes e olhar assim, tanto a minha mãe quanto o meu pai, independente da relação que cada um tenha com eles, aquilo que eles nos ofereceram já era uma versão melhorada daquilo que eles tiveram. E quando nós olhamos de falhas, nós estamos falando de algo que vem se repetindo de gerações em gerações. Então, assim, uma configuração de que se você tem ali aquela ideia ainda, até a gente falou um pouquinho hoje no grupo sobre isso, hoje foi ontem, não sei, sem memória, né? Aquela ideia de que eu bato porque eu te amo, eu bato para te tornar uma pessoa melhor. Isso, em muitas gerações antigas, vinha como uma vertente de que, olha, bater é um sinal de amor, e nenhuma agressão é um sinal de amor, né? Então, não tem como coincidir isso. Só que, às vezes, isso vem propagando de geração em geração. Então, assim, eu apanhei, me tornei uma pessoa melhor, então agora eu vou bater no outro também, como forma de correção.
E aí a gente tem um abismo, se a gente fala da função paterna, de você ter medo de um pai ou de você ter respeito, né? Então, quando se há respeito, é porque teve amor, é porque tem ali um respeito com o tempo do outro, do espaço, sem essa questão tão agressiva. Né? E o medo já é uma imposição. Então, para que se tenha essa educação que a gente está conversando, não precisa se ter medo. Com medo nós não aprendemos, nós ficamos acuados. Né? Agora, com amor você se desenvolve, com amor você internaliza, você consegue simbolizar. Faz sentido? Sim, é por isso que trazer a questão já voltando, né, para o momento da pandemia. Essa relação justamente é muito importante, né, de reconhecer a capacidade de cada um em fazendo as coisas. Então, os pais que não foram, não tiveram pessoas que foram capazes, né, de reconhecer o seu desenvolvimento, certamente vai repetir a relação que teve dolorosa, né, com os filhos. Então, muitas vezes, esse momento agora, né, muitas vezes não, a gente pode perceber que agora começa a ter relação mais próximas, né? Então, a mãe e esse pai estão mais próximos desse filho. E aí começa a perceber coisas desse filho que não conseguia. E esse menino, né, ou essa menina, essas crianças, começam a querer chamar a atenção desses pais. Porque estão ali junto, né? E ao mesmo tempo sente saudade da escola, porque às vezes esse professor ou os amiguinhos ali tinham mais paciência com eles do que os pais. E aí não é só simplesmente reconhecer esse lugar, né? E falar assim, não, vocês são culpados. Não, é trazer o que o Winnicott fala sobre se aproximar desse filho e reconhecer que errou. Reconhecer que, olha, não tive paciência com você, mas trazer para o colo, né? A importância do colo para essas crianças que têm entre 5, 6, 7, até 10 anos, né? E a importância do colo, assim, para sempre. Muitas vezes a gente precisa do colo novamente, de trazer, porque o colo é muito importante, o Winnicott fala sobre isso. Então, pegar essa criança, ao invés de se irritar com ela, pegar ela no colo e falar assim, filho, assim não pode, não é desse jeito. Porque esse colo já traz uma coisa assim que, calma, ele está me pegando, está me cuidando. Então, o que vier depois vai ser um ensinamento. Às vezes ele vai ficar bravo e falar assim, ó, não pode ser desse jeito, eu já falei várias vezes com você. Mas eu estou me colocando, mas ao mesmo tempo eu estou sendo amoroso. Então, é um não, né, com uma posição correta, adequada, e que não está ferindo. Não vai trazer alguns traumas, que é normal, né? Porque ninguém gosta de ouvir um não, ninguém gosta de falar que não é para fazer dessa forma, mas está trazendo com amor, que eu estou pegando no colo essa criança falando assim, filho, não pode ser desse jeito, se você continuar desse jeito, as coisas vão ficar caóticas, né? Aí fica insuportável nessa relação, eu vou ter que ficar brigando com você por uma coisa, eu já falei não, então o que está acontecendo? Então sentar e conversar com essa criança, porque a criança entende tudo o que está sendo falado. Ela só faz o contrário porque ela quer chamar a atenção, ela quer que alguém olhe para ela. Então, essa criança que faz birra, essa criança que não obedece, essa criança que às vezes não está dando conta ali das letras, né, das palavras ali, é porque ninguém deu aquilo que ela precisou antes das palavras, antes de entrar a palavra, antes de entrar o verbal, que é o carinho, que é o acolhimento. Então, a gente só pode aprender a se desenvolver pela linguagem a partir do momento que a gente teve aquilo antes, né? Um acolhimento de um colo, né? De um amor ali, estar ali junto com essa criança, aprendendo junto com ela, reconhecendo que ela vai ter os limites dela do processo de fazer o cocô, que às vezes pode ser diferente do coleguinha, que tudo bem se ela demorar um pouquinho mais para aprender o alfabeto, ninguém precisa aprender de uma hora para outra, assim, mas é reconhecer esses processos. E aí a pandemia trouxe essa relação e também evidenciou, trouxe, né, para as bordas, né, para o relevo disso, a experiência de um ambiente que não estava funcionando bem já há muito tempo. Então, a pandemia, sim, trouxe muitos benefícios também para o sujeito, para repensar suas relações, não só externamente com o sujeito lá fora, mas com a família. Porque é esse núcleo que vai oferecer. E a família, não estou falando que é só a mãe e o pai. Não, às vezes é um pai só que tem tias que estão ajudando ele, contribuindo, né? Irmãs que estão contribuindo com ele.
E essa mãe que tem outros que estão ajudando ela também. Então, a gente não está falando sobre um ideal que precisa estar ali. Não, sobre aquilo que é possível ser feito, mas feito com responsabilidade e com amor, né? Feito da melhor forma possível, com as suas falhas, com seus erros, com o seu processo, mas estar ali junto, estou aqui, né? A gente vai errar junto, que é isso que acontece numa relação. E tudo bem a gente errar, às vezes vai dar conta, vou ficar bravo com você com isso, mas também reconhecer que, eu exagerei ali. Então, a relação amorosa, né, com o filho, qualquer outra pessoa, traz essa questão, né, de reconhecimento, de você perceber que falhou, mas essa falha precisa ser reconhecida de forma real, né? De falar assim, eu sou verdadeira, eu errei com você, não era para ter sido assim, mas infelizmente estava assim, desse jeito, foi o que eu fui capaz. Exato. Mas essa relação verdadeira com a criança, né, de estar ali e falar assim, eu errei, os pais falarem isso, reconhecer que errou, traz a possibilidade da criança ter mais autonomia. O doutor fala muito sobre isso, que aí ela começa a ter mais autonomia de falar assim, pera, então já reconheci que isso não pode. Então, na próxima vez, eu falo assim, pai, peraí, você está exagerando comigo. Então, você traz a relação de mostrar para o outro que ele também pode sinalizar, ele também tem voz de falar assim, não é, mas sempre com respeito. Fala assim, pai, você está exagerando. Eu reconheci, tudo bem, mas até aqui tudo bem, mas até lá. E aí ele vai começar lá no posterior disso tudo, na relação adulta, a reconhecer também e a perceber que tudo tem um limite e que ele pode falar não para aquilo que ele não quer, que aquilo que ele não dá certo para ele mais. Sim. Que ele não precisa se sentir culpado de não amar uma pessoa que está amando ele. Que tudo bem, fala assim, eu reconheço o seu amor, mas para mim não dá mais, não está sendo assim. E saber reconhecer o seu lugar, saber reconhecer os seus limites. E isso se constrói dentro da relação, né, familiar. Com esse pai, com essa mãe. Exatamente. E tem uma questão que é muito importante, porque assim, você falando, eu me lembrei de uma fala até mesmo da Marilda, que está nos acompanhando aqui, sobre, em um momento que ela trouxe, assim, olha, se nesse momento que eu não pude estar presente, isso te machucou, me desculpe, mas agora eu estou aqui, né? Então, esse reconhecimento de, olha só, eu sou humano, eu falho, eu vou falhar muito, né? Porque isso é real, mas eu estou aqui agora, e nesse momento eu posso te acolher. Acho que se cada um consegue reconhecer a sua limitação, eu posso oferecer para o outro. Porque se por consequência da vida, por uma incapacidade, qualquer um desses pais não puderam estar presentes, o que importa para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, é que ele esteja em um ambiente onde ele se sinta amado e onde ele se sinta desejado, onde ele seja respeitado. Porque é isso que nós buscamos. Eu quero ser olhado, Sim. Eu quero ser reconhecido, eu quero me sentir amado, e não apenas apontado e julgado, percebe? Sim. Porque isso daí fragmenta mais, para que a gente possa estar em integração, mais próximos da realidade, eu preciso desse ambiente acolhedor, né, que me receba, e não que te oprima mais. Então, independente de quem estiver ali inserido, mas que eu tenha relações mais nutritivas, porque quando nós vamos desenvolver ou estamos no cuidado com uma criança, eu preciso acessar esses modelos internos para que eu consiga reproduzir, né? Então, assim, peraí, como que é acolher alguém? Como que é colocar um limite no momento? Como que eu vou aprender com essa criança? E teve um outro ponto, Maicon, que você falou que é muito importante, essa questão de hoje da pandemia, todo mundo está conectado, né? Então você tem ali as edições da vida, alguns fragmentos do dia em que a pessoa diz assim, nossa, né? Aqueles pais são super produtivos, eles estão fazendo um monte de coisa com aquelas crianças, e aí começa essa questão, esse massacre super egóico aí de daquilo que eu deveria fazer. Então, assim, quando eu trago um modelo para a criança de que eu posso estar cansado, de que tem dias que eu não estou bem, também é um modelo produtivo. Não significa que eu tenha que produzir algo ali concreto, mas estar junto à criança já é o suficiente para ela. No momento que eu consiga brincar, ou até mesmo às vezes tem esses questionamentos, né?
Ai, meu filho está sendo muito tá muito eletrônico, tá vendo muito vídeo, muito brincando no computador, jogos, enfim, né? Esses atributos eletrônicos. E não tem brincado de fato. Se a gente está falando em pandemia, onde tem uma restrição para sair, para estar com coleguinhas, para ir para uma escola e tudo mais, resta o quê? Experiência dentro de casa, com aqueles que eu estou convivendo. Então, se a criança está nesse eletrônico, é porque ela não tem ali um calor humano real chamando ela para brincar. Porque não existe uma criança que vai renegar uma atenção se os pais estiverem definitivamente querendo brincar. Duvido que quando você chama seus sobrinhos para brincar, que eles não largam ali um celular e vão fazer uma atividade com você, porque é um calor humano, é um olhar, é muito mais atrativo do que uma questão. Só que isso não precisa ser o tempo todo, porque todos temos Sim. outras coisas a serem cumpridas. E até mesmo a criança, ela reconhece o momento da relação ali, né? Até mesmo quando você vai brincar com ela fala assim, ó, agora tá bom, viu? Agora você pode ir lá fazer o que você tá fazendo, que eu vou brincar aqui. Agora deixa que eu brinco. Né? Porque Pois ela é. sabe que agora ela precisa do momento dela de brincar. Mas ela precisa também de um adulto que seja ali disposto a largar tudo por ela. Né? Exatamente. As contas vão chegar em alguns momentos, a dificuldade vai existir com a criança ou sem a criança, as dificuldades iriam estar chegando. Então, por que não reservar um momento junto com aquela criança que seja de 30 minutos, mas um 30 minutos que seja presente, estar ali para ela, né? É igual acontece na análise, são 50 minutos que está ali para o sujeito. Não existe mais ninguém. Exato. Então, por que não colocar isso na vida dessas crianças? Né? Os pais aprenderem isso também, a reservar o tempo para os seus filhos. Uhum. Né? Não precisa estar ali sempre disponível, mas às vezes uma hora, né, que esse pai chega cansado e se coloca, fala, filho, eu vou ficar um pouquinho aqui com você, mas eu estou presente, estou ali com você. Então já foi possível simbolizar algo ali, porque eu estou presente, eu não tô mexendo em celular, não estou mexendo em nada, eu estou ali pro meu filho. Não é nem TV que tá na relação, é eu com meu filho, brincando de carrinho, ou brincando com aquilo que ele quer brincar, às vezes fazendo um desenho, né? Ou quando ele chega e ele mostra o que ele fez produtivo, né? Uhum. Ou não fazendo nada, só aquele colo. Sim, Sabe? Às vezes a justamente. Ou criança às também não vezes quer fazer. Sim, às vezes o pai também chega cansado, né, e fala assim, ó, não dou conta de fazer nada. Mas chamar o filho também, falar assim, ó, vamos deitar junto comigo para ficar com o pai, até o pai dormir? Ou a mãe fazer isso? Pois Porque é. é uma relação que está ali junto, né, eu estou junto com meu filho. Então, não é só na produtividade que eu estou com ele, mas também no momento que eu não quero fazer nada, não vou fazer nada, entendeu? Às vezes vamos só ali olhar na janela, ver o Mostre sol um se filme, pôr, qualquer estou. coisa. Vamos fazer nada juntos, vamos fazer nada juntos. Tudo bem, vamos fazer nada junto. Por que não fazer nada junto? Porque ali já se constrói um ambiente, né, uma relação de amor, né, em que o silêncio traz muito peso na relação, né, que aí o sujeito começa a reconhecer que tem um outro ali, que não precisa falar nada, ele está ali junto comigo só. Exatamente. E tem várias contribuições aqui do pessoal falando sobre o assunto, até se você quiser dar uma olhada lá no Instagram, se tem algo. Nós estamos entrando na retinha final. Tem várias contribuições aqui muito prudentes, né? O O Renato falou pode falar. O Renato falou sobre a questão da criança, né, querer só a atenção dos pais, né, é uma realidade muito grande, né, e eles querem isso, e eles fazem isso aparecer muito nitidamente, né, às vezes com aquilo que eles são capazes de fazer, que é a birra, de mostrar com o corpo. Às vezes eles não conseguem falar, pai, ó, estou querendo atenção sua. Não, mas eles fazem de outra forma. Às vezes rabisca toda a parede, porque ele sabe que vai ter atenção, alguém vai olhar para ele, porque ele está fazendo Aí é uma algo. obra de arte. Sim. Ao invés do pai falar assim, filho, você fez, não era para ter feito isso, né? E falar assim, agora a gente vai limpar isso junto, né? Vamos limpar essa arte, não pode ficar fazendo isso, depois a gente pinta. Mas tá ali junto com ele, ao invés de falar assim, filho, você fez, não era para fazer desse jeito. Uma agressão, né? A única relação que ele conseguiu unir, né, os dois ali junto, alguém teve um corte, falou que ele tá fazendo tudo errado. Então não é só ali que ele tá fazendo errado, é tudo. Para a criança é tudo.
é errado. E ela não odeia os pais por isso, né? Ela começa a se odiar, porque a relação da criança com os pais é que eles são sagrados, então são eles o errado. Para uma criança, nunca são os pais que são errados. Elas começam a se colocar nessa posição, né? De tudo elas estão fazendo errado. Então, aí ela leva isso para fora, né? Com os professores. Então, eu sou burro porque não estou aprendendo, né? Eu sou burro porque não estou conseguindo ser produtivo como o outro está conseguindo. E não é desse jeito, né? Não é porque eu não consigo fazer dessa forma que não existem outras formas. Que é a questão do amor. Existem várias formas de amar, mas é com respeito, não sem isso. Sempre. Até mesmo quando uma criança faz uma birra, ela tá contando algo. Às vezes ela não sabe que aquilo que ela tá sentindo é saudade, que ela tá com raiva, que ela tá com inveja, que ela tá com medo, né? Então, assim, cabe aos pais ir nomeando esses sentimentos, entendendo por que que quebrou aquele brinquedo, quem era aquele brinquedo, quem aquele brinquedo representava, né? Então, essa é a ideia. Tá, quebrou, e agora? Não tem como voltar atrás, acontece. O que que a gente pode fazer com isso? A gente limpa, a gente conversa. É muito diferente do que alguém que vem e agride e tem aquela explosão de não, não pode, né? Aquela coisa toda. Então, assim, vamos entender, existe um limite, mas é a diferença. É aquilo que até o professor Renato colocou um pouquinho antes, né? A diferença é o respeito e a educação. Eles caminham juntos. Não tem como se eu tenho medo de alguém, e muitas vezes também tem essa questão. Se eu só tenho a atenção dos meus pais, no momento que eu faço uma birra, ou que eu quebro algo, ou que eu faço alguma arte, é claro que eu vou fazer arte o dia inteiro. Porque é só ali que eu tenho um olhar, e eu quero esse olhar, né? Então, mesmo que seja de uma forma mais agressiva e que tenha ali, é os minutinhos que eu tenho com eles. Então, assim, e aí entra, é um sintoma. E isso daí. Isso. E aí entra a questão de você falar isso, Jéssica, sobre a questão de muitas vezes os pais, nesse momento, né, até antes e agora muito mais, de às vezes não ter paciência e chegar a bater nos filhos, né? E aí a criança às vezes aprende que o único elo que ela tem com essa mãe, com esse pai, é apanhando. Então ela vai fazer tudo o que for possível para chamar atenção, para chegar o momento dela apanhar, mesmo que seja isso sádico, né? De uma forma caótica, mas é a única forma que eu tenho de me ligar com esse pai. Perfeito. E aí ela começa a levar isso para outros âmbitos da vida, né? Que é na escola, é com os amigos. Então, eu batendo no meu amigo, mostrando que eu sou superior, eu estou mostrando que eu amo ele às vezes, né? E não é disso que se trata. Por isso a questão de ser paciente, ter respeito, porque o momento que eu bato no meu filho, eu estou dando a oportunidade para ele fazer o mesmo. Acho que nós caímos lá no Instagram. Só compartilha o vídeo. Acho que deve ter encerrado. Quando dá 1 hora, a gente cai. Só compartilha no IGTV, que aí ele já fica salvo. Nós continuamos por aqui. Você quer abrir de novo no Instagram? Pode ser. Vamos ver se dá certo. Deu certo de compartilhar? Deu, acho que deu. Tá, entra de novo e a gente continua. Só um minutinho, pessoal. Nós estamos em 2 plataformas. É tão interessante, né? Ficar falando. Pois é. Vamos ver se agora vai. Aí, voltamos. E aí traz essa perspectiva, sabe, Jéssica, de mostrar para que, sim, eu posso estar nervoso porque você fez algo que não gostei, mas eu não preciso agredir, eu não preciso mostrar para a criança que o que ela fez é errado e que, assim, é caótico. Não, não dá para fazer isso, por isso, por isso, por isso. Não é legal. Porque imagina se fizesse isso com você, né? Por exemplo, na tua casa, quando você tiver a sua casa, rabiscar tudo a tua casa, você vai gostar? Não, não pode, tem lugar para fazer isso. E tudo bem se às vezes acontecer, mas levar isso de uma forma brincar com isso, né? E que esse lugar exista também, né? Que ele seja real. Pintou, fez o regaço, então depois a gente pinta, né? Tudo de novo. Não tem problema. Então, já que dá para ser assim, beleza. Mas reconhecer que a criança está mostrando algo que também ela está insatisfeita com tudo isso que está acontecendo. Então, não é só nós, adultos, que está tendo que dar conta disso.
É uma criança que também precisa dar conta. A gente ainda está dando conta de uma forma melhor. Essas crianças não estão, porque elas não sabem como funciona o mundo. Pois é. Então tá tudo muito caótico, tudo rompeu, não posso ver mais meu amiguinho, não posso ver uma outra pessoa. Tem um vírus aí, mas para criança esse vírus é um representativo muito grande, mas não é uma coisa assim. Até os meus sobrinhos brincam com o vírus, né? Fala que ele é gordinho com os bichinhos. Mas não leva a sério, porque eles põem a mão. Então, o que você não posso levar lá fora, eu posso brincar aqui. E brincar da melhor forma possível. E às vezes ficar nesse nada, fazer um nada junto. Então é Exato. reconhecer que também eu vou fracassar nesse momento, mas estar junto e comunicar essa criança também, né, dessa relação. Fala, filho, ó, fracassei com você dessa vez, né? E quando eu reconheço isso, eu mostro para essa criança que ela não precisa aceitar isso que está acontecendo, que ela pode me posicionar depois também, porque eu estou dando autonomia. Eu falo assim, filho, eu reconheci que eu falhei. E ela também, no momento que ela falha, ela fala assim, ó, pai, realmente eu fiz cagada e tudo bem. Porque ela não vai se exigir a perfeição, porque eu estou mostrando para ela quem é perfeito. Muito bem colocado, Maicon. Nós atingimos uma horinha de live. Acho que a gente é um assunto muito. A gente pode caminhar por vários lugares com esse assunto, ele é bem expansivo. E com certeza a gente vai marcar um novo encontro para estender esse assunto. Então, você gostaria de finalizar algo sobre esse tema, deixar uma mensagem final? Jéssica, eu acho que o que a gente pode, né, promover a partir disso, pensando na psicanálise, na verdade, na psicanálise que a gente acredita muito que é do grupo, que é do acolhimento, de acolher mesmo, é que reconhecer nosso lugar, né, de amor e ódio, mas também trazer isso de uma forma de reconhecer o lugar e também comunicar ao outro o que está acontecendo, né, porque o outro também precisa saber o que está acontecendo. Porque se eu não estou dando conta de uma coisa, comunicar, né, os filhos, a mãe comunicar às outras pessoas também que não está dando conta, para que não precise chegar no ato de uma agressão verbal e física para mostrar o quanto satisfeito eu estou com tudo isso. Né? Trazer a comunicação com amor, com respeito, para que isso possa ser desenvolvido da melhor forma possível na relação, que não precise levar nas últimas consequências de um ato agressivo. Eu acho que é importante reconhecer que vai haver falha, sim, e que trazer esse momento e depois também levar isso a sério, né, de acolher essa criança, acolher o seu filho, se acolher junto com ele, para que se possa construir uma relação, uma experiência última, né, de reconhecimento e de respeito. Uma realidade que possa se transformar. Que o mundo lá fora já é caótico demais para trazer isso tudo aqui para dentro. Perfeito. E se por acaso alguém que não está nos assistindo tenha se sentido tocado, esteja angustiado, abaixo aqui no YouTube nós temos os contatos tanto do Maicon quanto o meu, que vocês podem entrar em contato pelas redes sociais. E se não está sendo fácil esse momento, se está com dificuldade de lidar com a função, ou se está se imaginando vivendo essa função, né, é o momento de buscar uma ajuda profissional para você conseguir ter um modelo de vínculo saudável, para poder passar por essa fase difícil. Acho que eu gostaria de deixar realmente a questão da esperança. Acho que ela é a questão mais importante, assim, que nós mantemos a esperança de que, por mais difícil que esteja, isso tudo vai passar, né? Tem até vou voltar na frasezinha do professor Renato de novo, que ele posta, a felicidade, a maior felicidade, o momento mais feliz ele passa, e a dor mais terrível ela também passa, ela também se transforma, né? Então que nós não percamos a esperança de dias melhores, de uma mudança. É um momento difícil, tudo é novo, mas também é uma oportunidade de crescimento. Fica aqui minha gratidão por você. Pode finalizar. Sim, que a gente possa atravessar tudo isso com amor e com respeito e responsabilidade. Eu acho que é isso que fica. Quero deixar também o convite para o pessoal, para a gente poder finalizar. Quero deixar o convite para o pessoal, quem quiser também acompanhar o conteúdo do Maicon, aqueles que estão aqui no YouTube, vocês podem procurar lá no Instagram, A Cura de Freud.
Tem textos bem bacanas, tem também o seu site, né, que você escreve textos muito bom, são maravilhosos, assim, uma didática. E deixar aberto também o convite no próximo sábado, também nesse horário, às 18 horas, nós teremos uma outra live falando sobre essas estruturas de relações também em meio à pandemia, esse respeito, estar com o outro, enfim, essas questões das relações. Aqui no YouTube, no Depois do Divã, às 18 horas. Esperamos por vocês. Marcon, fica aqui meu muito Claro. obrigada. Eu Eu que quero agradecer agradeço. também a todo mundo que pôde acompanhar as mensagens. Nós lemos todas. Aqui não dá para ficar comentando de todo mundo, porque senão. E também o pessoal do Instagram estava fechadinho ali as mensagens, porque senão a gente não conseguiria concluir o fluxo de pensamento. Mas muito obrigada a todos que tiraram aí um tempinho para estar conosco. Um bom fim de Muito semana a obrigado, todos. gente. Um beijo, um bom fim de semana e até o próximo sábado. Nos esperamos vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.